Olá, tudo bem? Meu nome é Flávia, sou nutricionista e tô retomando o canal no YouTube que tá um pouquinho parado há algum tempo. Eu tinha uma proposta legal antes de trazer informações sobre doenças, sobre áreas de atuação do nutricionista, sobre o mercado, né? Aulas, enfim, momentos de dúvidas, né? E só que o tempo passou, várias coisas aconteceram, tivemos pandemia, tivemos aí momentos muito tensos, né? Em vários locais do mundo, no Brasil principalmente, por vários fatores que a gente conhece. E seguimos, né? Eu tenho 8 anos de formação como nutricionista, nem parece que é tudo isso, mas é incrível, né? E cada vez eu penso assim que o mercado tá cada vez melhor para o profissional de nutrição. Acompanho em vários grupos nas redes sociais, né, as disponibilidades de vagas. Sou da área, atuo também como professora na escola técnica, mas a gente vê com muita frequência muita gente reclamando de falta de vaga, né? O que é estranho, porque não falta vaga. Na verdade, o que a gente tem, a gente realmente tem poucas vagas, porque o perfil de atuação do nutricionista, a gente tem algumas legislações que acabam limitando um pouco e muitas vezes o mercado acaba não abraçando o profissional, né? Por N fatores. A gente tem a área técnica e tem a área da graduação, que é mais abrangente. E o nutricionista, ele pode atuar em várias áreas, né? Quando fui para nutrição, eu fui porque eu queria ter a minha confeitaria, ser responsável técnica da minha confeitaria, porque todo estabelecimento produtor de alimentos precisa ter um profissional responsável técnico, que geralmente é o nutricionista, em casos de padarias, confeitarias, mercados, rotisserias, restaurantes, tudo mais. Atualmente, o nosso código de ética mudou e a gente consegue que o técnico hoje seja RT em algumas áreas, né? Porque antes de ser nutricionista, eu sou técnica em alimentos, com ênfase em panificação e confeitaria. Então, como eu queria abrir minha confeitaria, eu não ia pagar. Minha proposta pessoal era não pagar um RT e ser a RT, né? E acabou que eu fui para nutrição, que era uma área que eu nunca imaginei na minha vida que eu fosse fazer. Eu nunca gostei de nutricionista quando eu era mais nova e achei que não ia dar muito certo. E no fim das contas acabei me apaixonando pela área clínica, pela parte de fisiologia, de bioquímica, metabolismo e várias áreas assim que a nutricionista pode atuar, pode trabalhar, né? Então a gente precisa pensar que o escopo de áreas de atuação é muito grande, né? Não é só hospital, não é só cozinha. Nutricionista não é cozinheira. A gente aprende a cozinhar com técnicas específicas de produção para otimizar tempo, para otimizar o fluxo, para minimizar o uso de recursos humanos, de recursos naturais, produção de menos lixo, aproveitamento integral de alimentos, uso adequado de equipamentos, gestão de pessoas. Mas é uma área muito ampla de formação, né? Então a gente pode atuar como nutricionista esportivo, em clubes de futebol, em clubes esportivos de modo geral, então vôlei, equipes de vôlei de basquete. Tem profissionais brasileiros que vão atuar em outros países, né? Profissionais bem gabaritados, que atuam em hospitais no Brasil também de alta complexidade, hospitais que controlam oncológicos, né? Doenças de câncer, doenças variadas, doenças intestinais graves. Temos profissionais muito bons, assim, de nutrição, ao mesmo tempo que a gente também tem profissionais não tão bons assim, né? Porque o que faz a diferença, gente, não é a faculdade onde a gente estuda. Eu me formei na Uninove, não é merchan, não é publicidade. Foi onde eu pude, na época, né? Fazer, chegar, me deslocar, onde tinha tempo, onde dava recurso financeiro e tudo mais. Mas eu conheço pessoas que se formaram em várias outras faculdades, né? E são profissionais tão bons quanto, não minimiza, né? A gente tem as áreas de atuação, cada um tem suas preferências pessoais nas áreas de atuação. A gente tem a nutrição infantil, materno-infantil,
Tem a nutrição de oncologia, que cuida muito disso, tem as várias vertentes, né, da nutrição. E eu gosto muito da parte de metabolismo, na parte de fisiologia humana, assim, das doenças, essas doenças mais padrão, assim, que a gente encontra, que grande parte da população tem, que são as doenças cardiovasculares. Eu tenho especialização em gerontologia, que é o atendimento a idosos, né? Então eu atuo bastante nessa área. E geralmente pessoas idosas têm diabetes, pressão alta, alteração de colesterol, alteração de triglicérides, questões ósseas, né? Osteoporose, osteopenia, anemias mais prevalentes ou menos prevalentes. Então essa é mais ou menos a minha área assim, de atuação. Sou bariátrica há 17 anos, então também tenho experiência na parte de bariátrica, né? Não sou muito a favor de cirurgia bariátrica, né? Hoje 17 anos de operada, 8 anos de formada, eu penso assim, se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje, na época que eu operei lá atrás, eu não teria operado, né? Mas cada coisa vem no seu tempo e na sua necessidade. Então, hoje eu só vim para falar assim sobre a área, porque a gente vê profissionais formados há muito tempo reclamando que não tem vaga, que não consegue se colocar no mercado, que muita empresa sempre exige experiência. Realmente, isso acontece. Muitas vezes porque as empresas precisam cobrir uma vaga que já está em andamento. Então, muitas vezes não dá pra gente ter um profissional cru, né? Para algumas vagas, mas muitas vezes também consegue. E o que faz a diferença entre uma pessoa entrar e não entrar? Muitas vezes é o desempenho dela numa entrevista, muitas vezes é o modo como ela escreve o currículo, o modo como ela se apresenta durante a entrevista inicial. Então, roupa faz diferença, maquiagem faz diferença, cabelo, unha, o modo como ela fala. Até se fala bom dia, se não fala bom dia na hora que chega num processo seletivo. Muitas empresas fazem provas, né, avaliações simples, mas fazem avaliações para classificar os candidatos e muita gente não passa em avaliação, que são coisas simples muitas vezes, não é muita coisa assim exagerada. Por exemplo, se você vai entrar no hospital, você tem que saber dietoterapia, que é uma das bases da nutrição, que é a terapia através da alimentação. Você tem que saber dietoterapia. Você é nutricionista, você tem que saber. Se você não sabe dietoterapia, se você está saindo da faculdade sem saber qual a melhor estratégia alimentar para o indivíduo diabético, volta para os livros e estuda. Porque tá tudo lá. Pega seu material da faculdade e estuda, porque tá tudo lá, né? Quando a gente fala de pressão alta, não é só sal, né? Já vou tirar o sal do paciente, ok. Realmente, a gente precisa reduzir o sal. Porém, o que vem junto com essa pressão alta? É um estresse? É a falta de hidratação? Então, muitas vezes o paciente não bebe água. Muitas vezes é um paciente mais sedentário. E aí, tem várias alterações, né? Às vezes é uma pessoa que tem hábito de consumir sal light. E aí, dá um desequilíbrio entre sódio e potássio. Então, a gente tem que pensar em várias coisas. Uma pessoa que tem tendo crises de ansiedade, depressão, várias outras coisas associadas. E isso vai impactar na pressão. Porque tudo que mexe no fluxo cardíaco impacta na pressão arterial, né? Que, consequentemente, gera outras consequências, outras coisas. Então, assim, um diabetes. Não existe diabetes emocional, gente. Muita gente acha, fala assim, porque a diabetes dela é emocional. Canso de ouvir isso. Isso não existe, tá? O que existe, muitas vezes, é uma descompensação glicêmica, que é do açúcar no sangue. Quando a gente fala de glicemia, a gente fala de açúcar no sangue. Por conta da alteração do fluxo cardíaco, né? Porque se a gente aumenta o batimento cardíaco, a gente aumenta o fluxo sanguíneo, aumenta a quebra de glicose que está reservada nos nossos músculos, no nosso fígado e, consequentemente, a nossa glicemia sobe, porque o corpo está tentando dar conta de uma descarga emocional muito grande. Não é diabetes emocional, a diabetes já existe, ela já está lá, já é uma doença instalada. E não se pega diabetes, ninguém pega diabetes. A pessoa tem o gene, né? É uma doença prioritariamente genética. Alguém na sua família tem, né? Pode ser uma avó, bisavó, trisavó lá atrás, algum parente e tal. E você carregou aquele genezinho recessivo ali que tá lá. O que ele precisa é se expressar. Para ele se expressar, o que ele precisa? Sedentarismo, uma alimentação inadequada, falta de água. Se a gente não bebe água em quantidade adequada,
não se alimenta da maneira correta e não se movimenta, principalmente, é muito mais fácil de desenvolver a doença que já está lá dormindo, né? Ela já está lá dormindo. É tipo um dragão tirando uma soneca. Se a gente mexe alguma coisinha, pronto, o dragão acorda. Então, diabetes, pressão alta, alterações de colesterol e triglicérides muitas vezes estão relacionadas a fatores ambientais, que a gente chama, né? Que é comer errado ou comer de maneira inadequada. Não vou dizer errado, porque não existe certo e errado na nutrição. A gente tem nossas preferências. O que a gente precisa fazer é ajustar essas preferências, né? E fazer da melhor maneira possível, né? Então, essa é uma forma, a melhor forma de você trabalhar com a nutrição, né? É saber a parte de fisiologia. Entender fisiologia, entender bioquímica é a forma de trabalhar como nutricionista, né? São áreas difíceis? Sim, são bastante. Exigem muito da gente? Sim, também. Porque a gente tem que entender muito de metabolismo, de bioquímica, para entender como que a doença se manifesta e como que os processos químicos do nosso organismo se autorregulam, né? Porque o nosso corpo é uma máquina perfeita, ele se autorregula. O que acontece de, entre aspas, errado é porque tá fora do padrão, é porque já vem com alguma coisa já do seu gene se expressando lá de trás, de outras gerações, né? E o nutricionista, ele atua muito nessa área, né? É uma das áreas mais abrangentes de atuação do nutricionista, é a parte clínica hospitalar, né? Ou ambulatorial, enfim. A gente tem a parte de nutrição esportiva, a gente tem nutrição materno-infantil, tem oncológica, tem nutrição veterinária, que hoje também tá super em alta, porque a gente tem nossos bichinhos, né? Tem os nossos pets, tem os nossos amigos que a gente quer cuidar com amor e carinho. E cada vez mais as doenças dos pets, dos bichinhos, estão aparecendo com muito mais frequência. Então, tem muita gente fazendo especialização na área de veterinária para poder oferecer uma condição boa para os bichinhos. Então, é uma área também que está crescendo muito, é muito legal. Tem a parte que você pode empreender, porque você aprende técnicas de cozinha e então você pode atuar na área de produção de alimentos também. Você pode atuar na área de indústria, elaboração de produtos, desenvolvimento de produtos. Eu fiz vários stories, assim, várias postagens no Instagram sobre produtos, porque no curso técnico da ETEC a gente tem essa parte de tecnologia de alimentos e desenvolvimento de produtos, né, que os alunos fazem. E nós também podemos fazer, né? A gente também tem a técnica, né? Muita gente não gosta de cozinhar e tá tudo bem também. Cada um vai para o seu lado, né? Eu acho que de formação a gente precisa pensar assim, o que que eu quero fazer, né? Eu vou ser nutricionista para atuar em que área, né? É aquilo que eu falei. Eu queria ser responsável técnica da minha confeitaria. Sou confeiteira, gosto, mas não tenho mais braço, porque eu tenho uma lesão no ombro aqui que me limita um pouco, não me impede, mas me limita um pouco, então o fluxo seria mais baixo. E eu acabei me apaixonando pela área clínica, que é uma área que é fantástica, assim, você poder recuperar um paciente de uma condição de saúde mais delicada é muito gostoso, né? Você poder ter esse retorno, né? Então é uma coisa bem gostosa. Eu como nutricionista, gosto muito dessa parte de trabalhar as possibilidades alimentares diante das patologias que a pessoa tem instaladas ou que ela está em desenvolvimento. Como cuidar de uma gastrite, como cuidar de uma doença intestinal, como cuidar de uma doença celíaca, como melhorar as condições de um paciente hipertenso ou como recuperar de uma anemia de maneira eficaz e eficiente, né? Então, eu tenho um caso de um paciente que ele tinha uma anemia persistente, ninguém resolvia, geriatra não resolvia, e em 2 meses de acompanhamento nós solucionamos a anemia dele, né? Eu e ele ali em conjunto, conversando, buscando as melhores estratégias, a gente conseguiu recuperar essa anemia no período de 60 dias, o que é difícil para o idoso, principalmente por via oral, né? Porque o idoso tem alterações de absorção, por conta do próprio processo de envelhecimento, né? Falo mais pra frente sobre isso. Então, como nutricionista, a gente vê essas possibilidades. Isso é lindo, né? Pra mim, isso é uma das partes mais gratificantes, poder ter esse retorno, né? E ensinar também na ETEC, quando cada aula que eu dou,
eu cresço um pouquinho, né? Eu aprendo um pouquinho, porque a gente ensina e a gente aprende todos os dias, né? O que a gente precisa é ser honesto consigo e dizer, eu não sei tudo. E ninguém sabe tudo. Quanto mais eu sei que eu não sei. Porque a gente aprende tudo todo dia, com todo mundo, né? Acho que todo mundo ensina alguma coisa, até o que não fazer. Então a gente precisa ter a nossa porta, nossas janelas, nossas portas sempre abertas para isso. A área, quando a gente trabalha com pessoas, a gente precisa ter essa atenção, né? Da nossa entrega e do nosso recebimento, né? Como pessoas. E não dá pra gente pensar assim, se vou ser nutricionista, eu vou fazer acontecer, e a pessoa vai me obedecer, e eu vou dar bronca, e não resolve. Bronca não resolve. Vocês já foram no médico, o médico deu bronca e vocês resolveram não ir mais no médico? É assim que funciona. Bronca não resolve. A minha linha de abordagem é a comportamental, não prescritiva. É uma forma que Flávia, julgo melhor. Por quê? Porque a gente desenvolve as habilidades da pessoa no foco na alimentação. Então, o que eu faço? Né? Essa é a minha forma de abordar, de trabalhar com meus pacientes. Ensinar para ele como ele pode fazer com a comida, né? Então, o que ele pode substituir pelo quê? Quais as melhores escolhas? Se naquele dia ele quer comer alguma coisa específica que não, entre aspas, não é bem visto, tá tudo bem também, né? Entender que o nosso corpo ele se autorregula. A questão é, eu vou oferecer pro meu corpo o que não é bom para ele todos os dias, em grande quantidade, né? É isso principalmente que o nutricionista precisa, né? A gente tem que saber de medicamento, a gente tem que saber de movimentação física. Eu não preciso saber prescrever exercício. Isso não faz parte do nosso escopo como profissional, né? Isso compete ao profissional de educação física. Porém, a gente precisa saber sobre movimentação física para quê? Para perguntar para o paciente se ele faz atividade física. Se ele chega para você e fala, olha, eu faço aula de dança 3 vezes na semana e hidroginástica 2 vezes na semana. Você vai falar para ele fazer musculação? Não precisa, né? Você já sabe que ele se movimenta bastante, porque ele tem atividade física 5 vezes na semana. Então não precisa de mais, né? Desde que ele faça, lógico, né? Dentro das condições dele, claro. E se esse paciente não consegue se movimentar, quais são as estratégias? E a gente tem que buscar estratégias e muitas vezes tem que buscar parceria com profissionais de educação física para poder ajudar esse paciente, né? Então, dependendo do serviço onde a gente atua, a gente já tem essas equipes formadas, né? No serviço onde eu atuo, sim, a gente tem essa equipe formada, é um trabalho muito bom. A gente tem grupos, né, de atendimento e é uma coisa muito boa, assim, porque a gente vê resultados, sabe? São possibilidades e muitas vezes na faculdade eu cansei de ver colegas reclamando das aulas porque é difícil. Gente, não é fácil. Nenhuma faculdade é fácil. Nutrição também não é fácil. Eu entrei na nutrição esperando uma coisa, saí com outra, descobri que tem muita matemática, que é uma coisa que eu não tenho afinidade, mas são cálculos simples, são coisas simples que se a gente prestar um pouquinho de atenção a gente consegue tirar de letra. Não tenho perfil de engenharia. Se eu tivesse, teria feito engenharia de alimentos para poder ir diretamente para a indústria, porque eu amo desenvolver produto, amo testar produto, mas não tenho perfil de engenharia, né? E tudo bem também, deixo para quem tem, né? A gente trabalha juntos, essa é a parte boa, né? A gente tem essas possibilidades de fazer essas integrações, né? Então, é uma coisa que a gente precisa, sabe? As aulas de farmacologia, porque farmacologia é difícil, não sei o que, é pouco tempo. Realmente é pouco tempo. No meu curso, se eu não me engano, eu tive um semestre, não lembro se foi um semestre ou se foram 2 semestres. Só que eu tenho farmacêutico na família, eu sou muito curiosa, então eu pego a bula, eu leio, eu pego a bula técnica, eu leio, porque tem a bula técnica e a bula do paciente, né? Onde a gente vê as informações ali. Então, quando a gente entende de metabolismo, fisiologia humana, e a gente pega uma bula e a gente vê uma informação mais específica, a gente sabe como é que a medicação atua. Quando a gente conversa com profissionais da área, a gente entende como que a medicação atua, né? E como que a alimentação vai interagir com esse medicamento. Então, tudo faz parte, tá vendo? Se a gente falar assim, água faz bem, faz, em grande quantidade. Depende, muitas vezes ela vai atrapalhar,
né? Dependendo da quantidade que for, realmente, se for uma grande quantidade, né? Mas a água é somente universal, é a melhor forma de hidratação. Esses dias eu vi uma matéria falando que a água não era a melhor forma de se hidratar, e fiquei assim, tá, então o que vai ser, né? Enfim, seres humanos fazendo suas pesquisas. Voltem no vídeo do artigo científico que vocês vão entender o que eu tô querendo dizer. Então, é isso, assim, basicamente, pra retomar o canal. Eu vou... Quer deixar opinião, quer deixar recado, quer tirar dúvidas, pode pôr nos comentários. Curte o vídeo, comenta, compartilha com seus amigos, com seus familiares. Eu pretendo trazer um vídeo por semana falando sobre alguma coisinha da nutrição, vídeos assim não muito longos, porque eu também não tenho muita paciência pra ficar falando. E às vezes quando eu começo a falar, eu vou digredindo dos assuntos e mudo totalmente o foco, e no fim eu volto pro foco inicial. Isso faz parte, né, do nosso processo enquanto formador, né, de pessoas, profissionais e tudo mais. Então é isso. Gostou? Curte, comenta e compartilha. Passa aí, deixa seus recadinhos, deixa seus comentários, que sendo possível responderei todos. Um beijo.